Olá, alunos! Neste vídeo eu vou estar resolvendo com vocês agora o exemplo 4.2. O nosso exemplo 4.2 traz a seguinte situação. A cada redução de R$ 9,00 no preço unitário, a procura por determinado produto cresce uma unidade. O preço unitário mínimo é de R$ 100,00. E com R$ 292,00 de preço, há uma disponibilidade de 32 unidades, mas sobram 20 unidades. Considerando essas informações, determine alternativa A função oferta, alternativa B, a função demanda, alternativa C, o preço de R$ 292,00 ele está acima ou abaixo do preço de equilíbrio, e a alternativa D, o ponto de equilíbrio de mercado. Então, nesse vídeo eu vou resolver apenas o exercício A, os demais itens serão feitos em outros vídeos, ok? Então, para a gente determinar a função oferta e função demanda, eu vou pegar as informações que o enunciado trouxe aqui para a gente e vou listar elas e tentar traduzir essas informações para o nosso conhecimento matemático. A primeira informação que nós temos é que cada redução de R$ 9,00 no preço aumenta a procura do produto em uma unidade. Nós temos o preço mínimo de R$ 100,00. Depois, com R$ 292,00, há uma disponibilidade de 32 unidades, porém, para este valor, há uma sobra de 20 unidades. Além dessas informações, o que nós precisamos recordar? Tanto a função oferta como a função demanda, elas são funções lineares. E no caso, a função oferta é uma função linear crescente. E a função demanda é uma função linear também, porém decrescente. Vou chamar a minha função oferta de função f de x, e vou chamar a minha função demanda de g de x, só para a gente dar identificações para essas funções. E x seria a quantidade de produto comercializado, né? Tanto demandado como ofertado. O que implica a minha função linear ser crescente? Se a minha função é crescente, basicamente nós temos o seguinte: quando x aumenta, a f de x também aumenta. Então, essa seria uma característica da nossa função linear crescente. Agora, para uma função linear decrescente, nós temos que quando x aumenta, certo? O x é um valor que está no domínio da nossa função. Quando x aumenta, o valor da nossa função, no caso g de x, diminui. Então, conforme eu aumento a quantidade ofertada ou a quantidade demandada, né, eu tenho que o preço demandado vai diminuir, ok? Essas duas informações aqui são importantes. Então, considerando essas duas informações aqui, como é que eu posso interpretar essa frase? Cada redução de R$ 9,00 no preço aumenta a procura do produto em uma unidade. Basicamente, o que está acontecendo aqui é o seguinte: se eu estou aumentando a procura do produto e com isso eu estou diminuindo o preço, eu tenho que essa variação ela está se referindo à minha função demanda. Porque quando aumenta a procura do produto, o preço diminui. E no caso aqui, nós temos que essa frase representa a variação do preço decorrente
da quantidade de produtos procurada. Então, nós temos que essa nossa frase aqui, ela representa a variação da função demanda. E se tratando de uma função linear, a variação da minha função, ela nada mais é do que o coeficiente angular da nossa reta, certo? O coeficiente angular da nossa reta, ele também pode ser interpretado como variação da função. Então, como é que a gente determina o coeficiente angular da nossa função demanda? O coeficiente angular, nesse caso, ele é dado pela variação do preço dividido pela variação do produto, ou quantidade de produto. No caso, qual que é a variação do preço? A variação do preço é a redução de R$ 9,00. Então, a variação que está acontecendo no preço é uma redução de R$ 9,00. Então, se é uma redução, eu tenho menos 9. O sinal de negativo aqui vai me indicar a redução. E qual que é a variação do produto? A variação do produto é o que está acontecendo com o meu produto quando o preço está variando. No caso, quando houve a redução de R$ 9,00 no preço, a procura do produto aumentou em uma unidade. Então, aumentou em uma unidade. Então, mais 1. Então, menos 9 dividido por mais 1, menos 9. Então, no caso aqui, nós temos que A igual a menos 9 é o coeficiente angular da função demanda. Ok? Então, nós temos já o coeficiente angular da função demanda. Agora, olhando para essa questão aqui, preço mínimo de R$ 100. Esse preço mínimo de R$ 100, qual das duas funções que possui o preço mínimo? É a função oferta ou é a função demanda? Bom, a função demanda, ela é decrescente. Se ela é decrescente, ela tem um preço máximo e, no caso, o preço mínimo da função demanda vai ser sempre 0. Por outro lado, o preço mínimo da nossa função oferta, ele é um valor diferente de 0. E ele ocorre quando a quantidade ofertada é nula. Então, nós podemos traduzir esse preço mínimo da seguinte forma. Esse preço mínimo, ele corresponde ao ponto 0 para x e 100 de y. E esse ponto pertence à nossa função oferta, a nossa função f. O nosso próximo ponto a ser discutido aqui. Com R$ 292,00 há uma disponibilidade de 32 unidades. Nós temos o ponto de coordenada 32 e y 292. Certo? Primeiro quantidade, depois valor. Porém, esse ponto aqui, 32 e 292, ele é um ponto de qual função? Oferta ou demanda? Eu tenho que olhar para o seguinte. Com R$ 292,00 há uma disponibilidade. A palavra disponibilidade, ela vai me indicar a qual função pertence a esse ponto. Disponibilidade. Quem é que disponibiliza a mercadoria? É o fabricante ou é o consumidor? Quem disponibiliza a mercadoria é o fabricante. E a função do fabricante é sempre a função de oferta. Então, o ponto 32 e 292 pertence também à nossa função oferta. Então, pertence à nossa função f. E agora, esse trecho aqui do nosso enunciado. Com R$ 292,00 há uma sobra de 20 unidades. O que essa sobra aqui de 20 unidades ela está implicando? Essa palavrinha sobra. O que ela está implicando? Está implicando que nesse valor de R$ 292,00, o fabricante ofereceu 32 unidades. E sobraram 20 unidades desse produto que foi ofertado. Então, quantas unidades é que foram demandadas? Então, basicamente é isso que eu tenho que pensar. Então, nesse caso aqui, se sobrou 20 unidades, houve um
excesso de oferta. E como é que a gente calculava o excesso de oferta quando o preço é constante? Agora, se a gente voltar lá na tabelinha lá da nossa apostila, nós temos o seguinte: o excesso de oferta, quando o preço é constante, ele é dado por quem? Ele é dado como sendo a diferença da quantidade ofertada menos a quantidade demandada. Nesse caso, o excesso de oferta foi de 20 unidades. Então, nós temos que essa diferença é de 20 unidades. Porém, foi disponibilizada 32 unidades. Então, o fabricante ofertou 32 unidades. Então, nós podemos trocar o XO por 32. Então, agora, resolvendo essa equação aqui, para a nossa variável XD, que seria a quantidade demandada para o valor de R$ 292, nós temos o seguinte: isolando a nossa variável XD aqui, nós temos que a quantidade demandada para esse valor é de 12 unidades. Então, se a quantidade demandada é de 12 unidades, nós temos que o ponto 12 unidades ao valor de R$ 292 é um ponto do gráfico da nossa função demanda, certo? Porque em R$ 292 foram demandadas apenas 12 unidades das 32 disponibilizadas, ocasionando a sobra de 20 unidades neste valor. Então, estas são as informações necessárias para o nosso problema. Então, vamos lá para a alternativa A. Então, aqui na nossa alternativa A, nós queremos determinar a função oferta. A nossa função oferta, pelas informações que o enunciado nos trouxe, ela é uma função linear. Se ela é uma função linear, ela é uma função da forma ax mais b com o a positivo. A positivo porque a nossa função oferta ela é uma função crescente. E além disso, nós sabemos que os pontos 0 e 100 e 32 e 292 pertencem a essa função. Então, com essas informações, nós podemos calcular o valor do coeficiente angular A e do coeficiente linear B. Então, começando com o nosso coeficiente angular, o coeficiente angular A é a variação de y, ou seja, yb menos ya, dividido por xb menos xa. Quem é yb, ya, xb, xa? Se eu disser que o meu ponto 0 e 100 é o meu ponto A, xa é 0 e ya é 100. E se eu disser que B é o ponto 32 e 292, eu tenho que 32 é xb e 292 é yb, ok? Então, quem é o coeficiente angular A? Yb, 292 menos ya, 100, dividido por xb, que é 32, menos xa, que é 0. Isso aqui é igual a 292 menos 100, resulta em 192, dividido por 32. O resultado dessa divisão é 6. Então, o coeficiente angular da nossa função oferta, ele é igual a 6. E é, reparem só, positivo. Agora, quem que é o coeficiente linear? O coeficiente linear, ele é o nosso coeficiente B. E ele também é o intercepto do gráfico da nossa função com o eixo x. Ou seja, ele é a imagem do nosso x quando o x é igual a 0. Qual que é o valor da função oferta quando x é igual a 0? Se eu olhar aqui para o nosso ponto A, quando x é igual a 0, nós temos que a imagem é 100.
Então, o nosso B, ele vale 100. Portanto, quem que é a nossa função oferta? A nossa função oferta é a x, a determinamos como sendo 6, então 6x, mais b nós determinamos igual a 100. Então, essa aqui é a nossa função oferta, que nós estávamos procurando. No próximo vídeo, a gente continua com os demais itens do exemplo 4.2.